Olá pessoal, tudo bem? Boa noite. Eu vim hoje aqui para poder falar para vocês sobre aprendizagem, né? Processo de aprendizagem. É algo que acontece o tempo todo na nossa vida, muitas vezes a gente se dá conta e outras vezes não. E eu queria começar esse assunto partilhando uma reflexão que uma amiga, né? Hoje ela é coordenadora, né, do Rio de Janeiro, do MEG, a Rogéria. Nós éramos da mesma paróquia, né? Eu vim, para quem não sabe, eu vim da paróquia Nossa Senhora do Pilar. Na minha infância e adolescência foi no Pilar, onde eu fiz grandes amigos, onde eu aprendi, né, muito do que eu sei e a relação que eu tenho com a fé. Minha relação com a fé, minha relação com Deus foi muito sedimentada lá. E algumas coisas que eu devo na minha formação é a tudo que eu vivi, né? Em relação nos encontros com jovens, com crianças, nas pastorais que eu fiz parte. E foi exatamente isso que ela comentou, né? Ela falou assim: Márcia, você sabe que, né, ela pensando sobre o assunto, né, na nossa época, né, quando nós éramos crianças, a gente era pobre, então, né, nos anos 90 não se tinha tanto acesso à cultura, à informação, a educação como as crianças e adolescentes de hoje têm, né? E ela falou assim, o que nos fez hoje, talvez, o que nos fez profissionais fortes, curiosos, desbravadores, foi o que a gente viveu lá no Pilar. E faz todo sentido, né? Porque imagina você fazer parte de uma capela, aquela capela ser demolida, constrói uma igreja enorme, você faz festa, você implementa um evento, você implementa encontro, você coordena um grupo. Quantas habilidades não estão presentes ali, né? E muitas vezes a gente não se dá conta. Então, é liderança, comunicação, relacionamento interpessoal, negociação, gestão de conflitos, tanta coisa que a gente aprende. Então, a escola da vida nos ensina muito. E eu estou pensando isso que a Rogéria me falou, porque faz total sentido com a nossa realidade. O quanto de aprendizado a gente tem. A gente tem muito ganho de estar aqui na comunidade, né? De fazer parte de uma comunidade. Um crescimento espiritual incrível. Mas a gente também tem crescimento pessoal, né? De habilidade, de comportamento. E é importante a gente pensar sobre isso, porque eu estava vendo uma live hoje de um cara assim muito forte na educação, o nome dele é Gustavo Brito, e ele falou da economia da atenção. Hoje, com tudo que a gente está imerso, com tantos conhecimentos, com tantas teorias, com tantas informações, a gente escolhe, né? O que eu vou, dessas 12, 13, 14, 15 horas que eu vou estar nativa hoje, tudo que eu faço é um voto. Eu estou votando nisso em detrimento de outras coisas. Então, existe uma economia da atenção ali. Então, quando eu escolho algo para ler, para fazer, para estudar, eu estou elegendo uma coisa em detrimento de outra. Eu estou escolhendo o que eu vou aprender. Como é que está sendo esse aprendizado? Quando eu escolho estar na pastoral, eu escolho entregar alguma coisa, mas dentro dessa jornada de entregar alguma coisa todo mês, toda semana, de entregar alguma coisa numa vida inteira, né? Porque eu almejo o céu, dentro dessa minha trajetória, o que é aquilo que eu venho aprendendo? Existe, né, tem até uma frase do Guimarães Rosa que diz, né, que a beleza não está na chegada e nem na travessia, desculpa, na partida e nem na chegada, mas está na travessia. E por que ele fala isso? Porque dentro dessa travessia é muita gente que eu conheço, muita coisa que eu aprendo, e o aprendizado ele tem aquilo que é consciente, né? Aí eu vou trazer a minha realidade, porque se eu ficar tentando exemplificar outras, eu posso me confundir vocês e me confundir. Então, eu tenho um aprendizado consciente de que eu sei a regra dos vicentinos, de que eu aprendi sobre uma realidade mais dura, mais pobre, eu aprendi sobre um bairro de São Gonçalo, eu aprendi a fazer conta, eu aprendi porque eu tô, né, fazer a conta de alimentos, eu preciso de tantos quilos de alimento, mas se a gente distribuir em tantas cestas, quanto que vai dar? Mas eu aprendi, tem muitas outras coisas no dia a dia que eu aprendo e que eu não me dou conta. Quantas vezes algum colega meu de pastoral me fez uma pergunta que ficou martelando na minha cabeça, né?
talvez, né, quantas vezes na minha vida eu tô falando alguma coisa e a pessoa fala, ué, mas por que você fez isso? Aí você para pensar, né, mas por que eu fiz isso? Né, ou por que não? Ou às vezes são perguntas muito simples, que às vezes aquela pessoa nem teve a intenção de te gerar uma reflexão tamanha, mas como você estava atenta à pergunta, como você estava atento ao episódio, ao que está em torno, você aprende. Então, acho que é importante a gente colocar uma lente sobre isso, assim. O que do meu convívio, o que né, dessa minha jornada de trabalho dentro da pastoral eu aprendo, né? O que eu levo para minha vida? O que eu estou deixando de aprender? Escolher alguma tarefa para você fazer e cumprir ela até o final é um laboratório de experiências que você vive que te traz muita coisa, né? E é importante a gente pensar sobre isso. E dentro dessa trajetória, o que eu descobri sobre mim? Quais são as minhas preferências? O que é aquilo que eu tenho dificuldade? O que é aquilo que eu preciso desenvolver em mim? O que é aquilo que eu não gosto de fazer? Qual é o tipo de pastoral que tem a ver comigo? Porque às vezes eu entro numa, mas eu passei por 3. Por quê? Porque tem alguma coisa ali que, né, tem uma coisa em uma e não na outra, que tem mais, né, que combina mais com o meu jeito. Então, essa pergunta é muito importante a gente fazer, porque a gente vai aprendendo aquilo que faz sentido pra gente, né? E a nossa memória, o aprendizado, na verdade, ele tende a ficar na memória por mais tempo quando aquele aprendizado faz sentido para mim, quando tem um significado. E aí eu queria trazer um exemplo para vocês da minha mãe, não sei se todos conhecem, a minha mãe, Sandra é o nome dela, ela, como eu disse, a gente era da paróquia Nossa Senhora do Pilar, e ela, junto com a comunidade, ficou muito preocupada com um episódio que aconteceu na paróquia, que foi por, acho que 2008, 2009, uma dessas chuvas bravas aí que tiveram. Uma parte da paróquia estava comprometida e precisava de, né, para continuar funcionando, ela aberta, as pessoas passando, era preciso fazer uma obra com valor muito, muito significativo, né? E a paróquia não tinha como desembolsar aquele valor. Então ela, junto com a minha madrinha, elas decidiram fazer uma viagem para a Terra Santa. Vamos fazer uma viagem para a Terra Santa e aí a gente divulga nas outras paróquias, falando qual é o motivo dessa viagem, né, para onde vai né, o valor aí, o lucro, que é para poder, né, fazer a obra lá na igreja. E aí elas fizeram e elas foram e elas descobriram que o negócio não era tão fácil assim. Mas as duas têm perfis muito diferentes, a minha mãe e a sócia dela. E elas têm perfis muito complementares. E isso foi muito bom. Então, esses perfis vieram de outras vivências, né? De trabalho, de vida em comunidade, o que elas desenvolveram, uniram, então elas foram na raça. E quantas coisas aprenderam nesse meio do caminho. Algumas coisas que já eram previstas e outras não. E aí, toda essa jornada foi tão interessante que elas resolveram abrir um negócio, olha isso, né? A partir de um episódio aleatório que elas tomaram para si. Elas decidiram, foram protagonistas desse aprendizado, assim, dessa decisão e do todo aprendizado que traria. E aí, por que eu estou contando essa história? Porque eu quero associar ao conceito de competência. A competência, na verdade, ela é pautada em três subtemas, enfim, subconceitos, não sei qual seria a palavra. Conhecimento, habilidade e atitude. Esse tripé é o que forma competência. Então, se alguém perguntar assim, você é competente para fazer... Márcia, você é competente para tocar a área, né, os vicentinos, que atende a Itaoca? Aí eu vou ter que falar dessas 3 coisas. Eu vou ter que falar do conhecimento, do que eu sei sobre ser vicentina, sobre Itaoca. Eu tenho que falar da minha habilidade, aplicar aquilo que eu sei na prática. E eu tenho que falar da atitude, que é o querer fazer. Então, o conhecimento é o que eu sei. A habilidade é como eu aplico aquilo, é a aplicação daquilo que eu sei. E a atitude é o querer fazer aquilo. Então, a competência é a mistura dessas. Então, na história que eu contei da minha mãe,
ela foi na atitude, ela foi na habilidade e na atitude. Ela foi movida pelo querer fazer. Ela foi movida por um objetivo. Eu quero, a gente precisa desse dinheiro e vamos lá. O que a gente consegue? Vamos fazer uma viagem. Talvez ela misturou as habilidades que ela tinha, como eu disse, com a da sócia e foi embora. O conhecimento ela foi depois, que aí foi quando ela fez curso de agente, de curso de guia. E aí, essa combinação, ela tá muito presente, né? Mas das três, eu posso dizer com toda certeza que as três, a mais importante, o que move o processo de aprendizagem e o que move o fazer é a atitude, é o querer fazer, porque eu posso não conhecer alguma coisa, eu posso não ter habilidade para aquilo, mas eu pesquiso sobre ela, eu estudo sobre ela e eu começo a fazer. Eu vou usando meu tempo, minha energia, né, para poder construir, reconstruir, tentar erro, né, tem uma expressão, né, que é o erro, né, o erro e a tentativa, o erro e a tentativa, até que eu vou refinando a minha entrega. E para fechar esse nosso bate-papo, eu queria trazer as ideias, né, de informação, conhecimento e sabedoria. A informação a gente tem aí sobre tudo, né? Eu não preciso, se eu quiser saber sobre Covid, eu vou na internet, pesquiso sobre a Covid, tenho várias informações. Mas o que eu tenho de conhecimento daquele assunto? Aí eu preciso ter um repertório. O que eu tenho de vivência em relação às pessoas, o que eu tenho de vivência em relação à área de saúde, com aquela informação que me chegou. Então é teoria e prática. Então como eu pego a teoria e a pratico dentro de todo o repertório que eu tenho, né, de vivências. Isso é conhecimento. É quando eu pego uma informação e internalizo na minha vida. Eu aprendi. É um processo de aprendizagem. E aí a gente vai para a terceira, que é a sabedoria. E aí é um conceito assim, dentro de um viés, que eu não estou trazendo um viés religioso nem nada. Mas é em cima até de uma leitura que eu fiz recentemente sobre processo de aprendizagem. E a sabedoria é isso, né? É quando eu sei sobre algo, é o que, eu sei do que, eu sei do como, né? Como eu faço aquilo, mas onde que eu vou fazer? Para que eu vou fazer? Para quem eu vou fazer? Com quem eu vou fazer? Em que momento eu vou fazer? Isso é a sabedoria, né? Que é essa arte de você contextualizar, de você entender como que isso que eu sei, ele vai ser bem-vindo ou não vai ser bem-vindo, se ele vai ser aplicável, se essa aplicação que eu vou fazer, se ela vai ter um impacto positivo ou não. Então, é isso, pessoal. Assim, como eu falei, tem muita coisa sobre aprendizagem, processo de aprendizagem para ser falada. Eu trouxe algumas coisas aqui, alguns pensamentos, né, de coisas que eu li, de coisas que eu vivo na minha prática profissional e que eu acho que tem tudo a ver com a nossa dia a dia dentro de uma comunidade e dentro de uma pastoral. E eu queria finalizar esse vídeo trazendo uma frase que eu não sei de quem é, mas eu adorei. E a frase vai rodar aí para vocês porque ela tem as palavras repetidas, que é o seguinte: tempos difíceis criam homens fortes. Homens fortes criam tempos fáceis. E tempos fáceis criam homens frágeis que criam tempos difíceis. Então, olha que ciclo, né? É uma frase que não dá pra gente poder absorver de primeira. Ela precisa ser digerida. Mas o que eu tiro dela é o seguinte, que tempos difíceis formam pessoas fortes. Então, o que a gente precisa fortalecer hoje? O que eu preciso aprender hoje? Dentro de tudo que eu vivo, dentro da minha realidade de pastoral, dentro de uma quarentena, independente da minha pastoral, o que esse tempo difícil precisa me formar? Acho que é um pensamento que é uma oportunidade, é um sacrifício que a gente vem fazendo, né, por conta dessa presença aí desse Covid, que a gente não pode desperdiçar. O que eu preciso tirar disso?
É isso. Obrigada por vocês me acompanharem até aqui e até a próxima.